Vamos voltar aos Estados Unidos. Henrique André, a sua pergunta foi: a intensidade não seria muito por conta do calendário? E aí eu pergunto a você, Natália Fiuza, é um fator primordial? É um dos fatores? Ou o negócio, o buraco é mais embaixo? Obviamente influencia, né, Romano? E esse Mundial está sendo um exemplo disso, à medida que a gente sempre disputou o Mundial no final do ano e os times brasileiros iam para essa disputa depois de uma temporada de 60, 70 jogos, né, dependendo aí da equipe, e aí o campeão sempre era o campeão da Libertadores, obviamente tinha jogado muito mais jogos, tinha uma temporada mais desgastante e nós sempre chegávamos em desvantagem física. E esse fator intensidade, desgaste físico está minimizado de alguma forma neste Mundial em função que nós estamos no meio do nosso calendário. Mas é impressionante como, de modo geral, nós estamos numa prateleira abaixo dos times europeus de primeira prateleira, inclusive na parte física e não só na parte técnica e tática, porque a gente viu os times europeus sofrendo ali nas primeiras rodadas da fase de grupos, muito em função de se adaptar, né? Porque vinham também de uma temporada inteira, já que eles estão no final aí do calendário deles, mas a gente já percebe como que evoluíram agora, chegando nessa fase de eliminação, nessa fase eliminatória, como que eles já estão também melhor adaptados nessa parte física. Ontem eu já não senti um Bayern de Munique sofrendo tanto fisicamente como eu vi o Bayern de Munique sofrer nas primeiras rodadas da competição. Parece que ainda estava administrando melhor o desgaste. Então sim, eu acho que a intensidade ela é influenciada pelo calendário, mas eu acho que de modo geral, fisicamente eles também estão num nível acima do que nós conseguimos executar por aqui. E aí, Simões, para você? Romano, olha só, o que eu tenho certeza é de que acerto de passe evita correr. Você não corre errado, né? Lançamento preciso abre espaço. Então, eu acho que assim, a questão do calendário, não é só a questão do calendário. O jogador brasileiro ele tem um problema sério no que se refere a fundamento. E isso no geral. O fundamento do jogo. Tá? Então, é uma questão que tem que ser trabalhada nas categorias de base, não está sendo. E, além disso, a gente vive um modelo de criação de jogador que muitas vezes o menino passa 6 meses num clube, 6 meses no outro, 1 ano no outro, e aí quando ele vai para a equipe principal, tá, ele já passou por 4, 5 clubes, por 4, 5 escolas diferentes. Então é um processo completamente equivocado que o futebol brasileiro está vivendo. Tá? Eu já disse isso aqui 200 vezes, graças a Deus eu dizia que a bolha do futebol brasileiro ia estourar e ela está estourando. E eu digo também, a Lei Pelé precisa ser revista. A Lei Pelé ela é equivocada no que se refere à questão da formação de jogador. Precisa existir cláusula de barreira para que com 16, 17 anos o menino já não esteja vendido para a Europa, tá? E aí muitas vezes bata lá e não consiga acontecer, não consiga virar. Então, são coisas, eu acho que assim, são muito básicas. A gente sabe que é difícil, às vezes, combater isso, porque tem gente que ganha dinheiro e muito dinheiro é com isso. Mas, de toda forma, a questão não é só o calendário. Não é só o calendário. O futebol brasileiro vive uma crise técnica e tática como nunca viveu antes. E se não tiver uma ação forte, tá? Uma ação forte, e ela tem que partir principalmente dos clubes, tá? A tendência é que a gente vá ainda viver uma diferença maior. Vá viver uma diferença maior, porque são vários os casos que a gente tem de jogadores que são craques do Campeonato Brasileiro. Ontem até pegaram a Arrascaeta para Cristo nas redes sociais, né? Por isso que tem 30 anos, nunca jogou na Europa, porque não consegue competir. Eu acho que não é por aí também, tá? Não é por aí também. Ele é só um produto do meio. Um produto do meio do futebol brasileiro, porque ele está aqui há 10 anos, né? Sim. Então chegou aqui garoto ainda para jogar pelo Cruzeiro. Mas é um processo que precisa vir de cima para baixo. Precisa vir de cima para baixo, porque a gente está pecando na formação. E eles pegam para Cristo. Daqui a pouco o Ayrton Campos vai trazer mais um aí que foi pego para Cristo depois da eliminação. Ô Henrique, hoje tem jogo de brasileiro. Mais um brasileiro tentando chegar às quartas de final, pegando o europeu, hein? É isso aí, com transmissão, claro, da Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, marcando presença aqui nos Estados Unidos.
Quando a minha primeira participação aqui estava 28 graus, viu, Romano? Agora já está 30 graus. Aqui é absurdo, rapaz. Vai subindo. 30 graus nesse momento. E para esquentar esse jogo do Fluminense, eu vou acionar o Leonardo Baran, que traz as informações do tricolor, que encara a Inter de Milão às 4 horas. Fala aí, Baran. Fluminense terá uma pedreira pela frente, Henrique André. Irá enfrentar nesta segunda-feira em Charlotte a Inter de Milão, equipe italiana que foi finalista da última Champions League, perdendo em Munique para o Paris Saint-Germain. O técnico Renato Gaúcho conta com a presença do Soteldo, atacante recém-contratado que vai ficar ao menos no banco de reservas. É lógico que o Soteldo ainda não se encontra 100%, até porque ele não treinou na maioria dos dias com o grupo, somente os últimos 2-3 dias que ele estava presente nos treinamentos normais com os demais companheiros. Mas é um jogador que, sem dúvida alguma, ele com 15, 20, 30 minutos ele pode nos ajudar bastante. Ele está na concentração, ele vai para o banco, sim. É um jogador que está acostumado a jogos grandes. Então, se precisar, eu tenho certeza que alguns minutos ele vai nos ajudar. Se o Fluminense passar hoje pela Inter de Milão, irá enfrentar na fase quartas de final o ganhador do confronto Manchester City e Al Hilal, jogo que acontece também nesta segunda-feira. Henrique André. Valeu, Baran, e ele falou desse jogo do jogo do Manchester City contra o Al Hilal. Esse jogo vai ser em Orlando às 10 da noite. Bom, a gente deu até em destaque em chamada, na nossa manchete do Rádio Esportes. Botafogo, após a eliminação, teve um terremoto por lá. E quem vai contar pra gente é o Wellington Campos. O que aconteceu? Qual que foi a decisão de John Textor? Conta aí, Wellington. Alô, amigos da Itatiaia. E como a gente já informava, na manhã de hoje, Renato Paiva foi demitido na madrugada pelo Botafogo. John Textor não gostou da postura defensiva do time e outros aspectos no Mundial de Clubes e resolveu demitir o treinador português Renato Paiva. Agora o clube busca um substituto após ser eliminado no Mundial nas oitavas de final, 1-0 para a equipe do Palmeiras. E olha, se não é o goleiro John, o Botafogo poderia ter levado uma goleada histórica na competição da FIFA. Portanto, Botafogo procura um novo treinador. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Valeu, ídolo. E tá aí, ó, o Renato falando que vai ter Soteldo e o Wellington informando que o Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. Simões falou muito de fundamento. Tem fundamento essa demissão, gente? E aí, a minha pergunta vai pra Nath, é o seguinte: ganhou do Paris Saint-Germain, tava lindo, maravilhoso, era a vitória do futebol brasileiro. Palavras do Textor. Foi eliminado da competição, o treinador já não presta, hein, Nath? Pois é, ô Romano, parece que a irritação do Textor com relação ao que aconteceu no jogo contra o Palmeiras e a irritação de boa parte dos torcedores do Botafogo foi porque o Botafogo encarou o Palmeiras achando que o Palmeiras era o PSG, né? A postura, pelo menos, dos jogadores em campo, o que pra mim foi um grande erro. Comentei esse jogo e usei inclusive a palavra de que o Botafogo durante grande parte da partida se acovardou frente a um adversário que é um grande adversário, mas que o Botafogo talvez não precisava ter temido tanto, né? Um adversário que eles se conhecem na temporada passada, com elencos bem parecidos, inclusive, pelo menos no que diz respeito ao time titular. O Botafogo eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores. O Botafogo, durante todo o jogo, teve 5 finalizações, 6, se eu não me engano, e aí depois que estava perdendo por 1-0 o gol do Paulinho, chutou a gol quase 10 vezes. Ou seja, tinha possibilidade, tinha condição de agredir mais, mas só quis fazer isso quando teve a desvantagem no placar. Parece que essa postura foi o que incomodou mais o Textor, que tomou essa decisão. Parece que ele só conseguiu enxergar que o Renato Paiva talvez não estivesse à altura do que o Botafogo precisa para essa temporada quando veio essa derrota. Eu acho que o Renato Paiva tem culpa, mas não é o único culpado. Afinal de contas, a escalação que ele colocou, uma escalação muito semelhante ao que era o time titular, ele colocou um volante no lugar do Gregory, que também era um volante. Os jogadores dentro do campo, eles têm responsabilidade, né, na tomada de
decisão, mas parece que o que irritou foi isso. Talvez o Renato Paiva não ter conseguido, não ter montado uma estratégia um pouco mais agressiva. E aí o futebol brasileiro muito imediatista, e apesar do Textor não ser brasileiro, ele já entendeu muito bem essa filosofia, né, Romano? Baixou nele um espírito ali de Eurico Miranda, né, ô Simões? Romano, é aquela questão assim, né, a gente percebe como é que o futebol brasileiro também é atrasado nesse tipo de aspecto, né? Pô, tem que ter alguém na diretoria, tá? Não é para dar palpite, mas é para discutir estratégia de jogo. O clube precisa ter um diretor com conhecimento técnico e tático suficiente para poder participar dessa discussão de estratégia de jogo. Na Europa tem um chamado diretor esportivo, né? Ele não tem que dar palpite em quem vai ser escalado, em quem vai ser substituído, mas assim, como que a gente vai enfrentar? Tá? Como que a gente vai jogar? Porque o Botafogo tinha jogado assim contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, claro, são times superiores ao Palmeiras, tá? Que tem um material humano muito maior do que o do Botafogo. E eu acho que talvez isso aí seja meio que uma cortina de fumaça também, né? Porque a gente não pode esquecer que o principal jogador do Botafogo fez a sua última partida contra o Palmeiras, né? O Igor Jesus. O Botafogo que ganhou a Libertadores ano passado com Luiz Henrique e Almada, que saíram 6 meses depois. Então, quer dizer, esse processo... Ô, Simões, e quanto tempo o Botafogo demorou para contratar um novo técnico, né? Ficou meses aí, começou o ano sem técnico e o Renato Paiva chegou. Só para aproveitar o desempenho dele, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 56% de aproveitamento. Não tem um trabalho espetacular no Botafogo Renato Paiva, que é o 10º a cair, né? Porque a gente tem que considerar isso como uma queda de Série A, né? Sim. Nós temos 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, é a 10ª troca de treinador. Quase um por rodada. De um clube da Série A. O 4º português que cai. O Pepa já tinha caído, o Caixinha já tinha caído, o Antônio Oliveira já tinha caído, agora o Renato Paiva já caiu. Aliás, dos 10 treinadores que caíram, 7 estrangeiros, tá? 7 estrangeiros dessas 10 trocas que o Campeonato Brasileiro da Série A já teve desde a primeira rodada. Então, quer dizer, eu acho que é muito, sabe, cair, é aquela história, Romano, cair na onda de torcida, né? A gente viu a torcida do Botafogo revoltada, que o treinador era retranqueiro, que respeitou demais o Palmeiras, que não foi pra cima. E aí o John Textor, né? Que para muitos é modelo de gestor de SAF, optou pela demissão do Renato Paiva. Vamos ver, pelo menos vai ter um tempinho para contratar, né? Porque o Botafogo só deve voltar a jogar. O jogo dele não estava marcado pela 13ª rodada da Série A, mas agora acho que a CBF já pode marcar o do Botafogo e o do Flamengo, né? Já. E se depender, se demorar mais um pouquinho, hoje fecha às 7 horas a CBF, né? De repente já marca até o do Fluminense também. Pois é. Romano, John Textor que agora vai se dedicar mais ao Botafogo, né? E essa já foi a primeira decisão dele aí agora nesse modo exclusivo, né? Ele renunciou lá a administração do Lyon que vive uma situação também super delicada, e a holding do John Textor, inclusive, vive uma situação delicada. Eu vi muita gente que cobre o Botafogo e se dedica ao dia a dia do Botafogo falando sobre isso, mas agora ele disse que o foco dele é o Botafogo, acompanhando mais de perto, e já foi a primeira tomada de decisão dele, a demissão do Renato Paiva. Vamos ver, né, se essa aproximação dele no dia a dia do clube brasileiro vai fazer bem ou se vai prejudicar, né? Quando você começou a falar isso aí, nós nos entreolhamos aqui, foi... Vamos ver como é que vai ficar. Então, Henrique, a Itatiaia acompanhando Fluminense e Internazionale de Milano, jogo de sul-americano contra europeu. Tá, nós estamos precisando. Rapaz, vamos torcer. Vamos torcer para ser diferente o desfecho, né? Do Flamengo, o Fluminense permanecer, porque é bom pro futebol brasileiro a gente ter o Palmeiras e também o Fluminense, agora 2 equipes podendo continuar no Mundial. Esse jogo às 4 horas com transmissão da Itatiaia, às 10 tem Manchester City e Al Hilal, e amanhã, para fechar as oitavas, às 4 teremos Real Madrid e Juventus, hein? Vai pegar fogo também esse duelo de gigantes europeus, e às 10 Borussia e Monterrey. E a Itatiaia segue aqui nos Estados Unidos, a rádio dos grandes eventos, levando para você, nosso ouvinte, espectador, todas as emoções dessa edição histórica, a primeira do Mundial com 30
32 clubes. Um abraço para você. Valeu, Henrique.